Graças a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo de número 27. Amém, irmãos? Graças a Deus. Posso ler? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1 e o verso de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Diz assim, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Bem, os irmãos podem tomar os assentos, irmãos. Nós queremos louvar a Deus nesta noite, por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado. Glorificamos ao Senhor porque 30 dias se passaram, bem, 30 dias se passaram, e o Senhor nos concedeu a vitória de nós aqui estarmos. Significa então, meus irmãos, que Jesus, Ele não voltou para arrebatar a sua igreja, amém? E nós aqui nos reunimos nesta noite, para nós, meus amados irmãos, conforme nos ensina a palavra de Deus, nós estamos aqui para participar do corpo e do sangue do Senhor, hein? Louvamos a Deus, porque esta é a nossa ceia geral, as congregações próximas estão aqui. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, de cada um dos obreiros, de cada cristão que estão aqui nesta noite, dos nossos companheiros das congregações. Deus abençoe os pastores líderes, suas famílias, os obreiros, membros, congregados, que aqui estão nesta noite para juntos nós adorarmos o nome do Senhor e cumprirmos esse mandamento que a Bíblia Sagrada deixou para nós. E a Bíblia Sagrada nos informa que nós temos que fazer isso até que Ele venha. Então, todos os meses, irmãos, nós temos que estar aqui participando do corpo e do sangue do Senhor, essa festa gloriosa, porque assim nos diz a Bíblia Sagrada. Bem, significa que nós estamos procurando manter a nossa aliança com Deus, manter, meus queridos irmãos, a nossa comunhão com o Pai Celestial, e nós estamos aqui fazendo memória da morte de Cristo e também esperando que Ele venha ansiosamente, esperando que Ele venha nos buscar para nós estarmos eternamente com Ele. Bem, essa é a minha esperança e essa é a sua esperança. Bem, é uma palavra rápida, irmãos, as horas não nos esperam. Nós ainda temos uma criança para apresentar nesta noite, temos o período da ministração da Santa Ceia, que não deve ser corrido, conforme nós temos aprendido. Bem, mas é uma palavra simples, irmãos. Nós já temos sentido a presença do Senhor, bem, embora nós tivemos que nos ausentar por alguns minutos aqui da tribuna, mas nós sentimos a glória de Deus neste santuário, nesse lugar, porque esta casa é dele, sendo ele o dono da casa, sendo ele o dono da nossa vida, ele tem total liberdade no nosso meio, bem? Mas é uma palavra simples, meus amados irmãos. Esse versículo, há uns 2 ou 3 dias, ele veio ao meu coração, e eu entendi que era o Espírito de Deus falando comigo, bem? 1 Samuel, capítulo 1, versículo número 27, é uma história muito conhecida, meus amados irmãos, de todos os irmãos. É uma história pregada, repregada, é uma história que sempre em que ela é lida ou que nós deparamos com ela, fala muito aos nossos corações, bem? Ainda que o pregador ele não tenha muito conhecimento, às vezes ele pode não ter muita graça, mas o texto em si, a Bíblia Sagrada em si, quando nós buscamos esse texto de todo o nosso coração, buscando o entendimento pelo Espírito de Deus, a Bíblia Sagrada, ela fala conosco, amém? Os irmãos aí atrás estão me ouvindo bem, irmãos? Amém? Então, meus amados, essa palavra, ela veio ao meu coração, nós conhecemos esse contexto. Esse contexto, ele fala para nós de uma mulher. O pastor Elias ontem aqui, eu pude pegar parte da palavra dele para os obreiros, embora nós fôssemos poucos aqui no dia de ontem, mas ele falou umas coisas tão interessantes, meus amados irmãos, que eu nunca tinha ouvido falar. Então,
A Bíblia Sagrada, ela nunca esgota, ela sempre tem uma coisa diferente para nós. Nós conhecemos esse contexto, era a primeira esposa, né, de Eucana, mas, meus amados irmãos, ela não sofria de uma maldição, ela não sofria de uma doença incurável, mas nós já aprendemos aqui que ela passava por alguma coisa na sua vida. Mas, se você for lá para o capítulo de número 1 e versículo de número 5, a Bíblia Sagrada fala que o próprio Deus, meus amados irmãos, tinha cerrado a madre desta mulher. Ela, meus amados irmãos, ela não tinha, ou ela não nasceu, ou ela não tinha nenhuma doença crônica, mas Deus foi lá e cerrou a madre de Ana com um propósito definido, que nós conhecemos esse propósito nessa noite. Bem, irmãos, e quando nós então observamos Ana, mediante aquela luta, mediante aquela tribuna, aquela tribulação, melhor dizendo, talvez alguém pode estar questionando, né, mas hoje é dia de nós falarmos de cura, é dia de nós falarmos de sangue, é dia de nós falarmos de cruz, é dia de nós falarmos de arrebatamento, meus amados irmãos, mas foi essa palavra que Deus ela colocou no meu coração. Amém? Porque Ana, meus amados irmãos, ela orou com um propósito definido, ela chegou diante do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e disse para ele, olha, sem rodeios, conhecendo o Deus que ela servia, e sabendo, meus amados irmãos, que Deus ele podia mudar a sua vida, que Ele podia mudar a sua circunstância, que Ele podia mudar, meus queridos irmãos, aquilo que estava em desacordo na sua vida. Ela sabia, ela tinha um relacionamento com Deus, ela fora ensinada pelos seus pais, ela subia, meus amados irmãos, todos os anos, para ela poder adorar com seu esposo. Ela não ia para poder aparecer para sacerdote, ela não ia para poder mostrar roupa bonita, ela não ia para poder mostrar voz bonita, não, porque a Bíblia Sagrada fala para nós que Ana era uma mulher tribulada, porque ela sofria com a sua competidora. O pastor Elias ontem ensinou aqui, falou uma coisa tão interessante, que Ana ela queria produzir para o reino de Deus, enquanto Penina ela produzia para competir. Deus, no reino dele, ele não está à procura de competidores. A Bíblia Sagrada ensina para mim, ensina para você, que Jesus ele está à procura de adoradores, e é de adoradores verdadeiros. Não é adoradores, meus queridos irmãos, que chegam na igreja, todo brilhando, do pé à cabeça, mas ele é vazio, ele não tem nada para poder oferecer para Deus. Mas a Bíblia Sagrada, nessa noite, ela ensina para mim, e ela ensina para você, que nós temos que chegar diante desse Deus Todo-Poderoso, com um coração contrito, quebrantado, arrependido, com um coração de adoração, com um coração, meus amados irmãos, desligado das coisas da terra, mas ligado das coisas do céu, porque a Bíblia Sagrada fala para nós que eles foram lá, ofereceram um sacrifício, e foram beber e foram comer. Enquanto eles estavam lá, meus amados irmãos, eu sei que fazia parte, mas Ana, ela tinha ido chegar diante de Deus com outro propósito, e nos dias de hoje nós chegamos diante de Deus parecendo que nós não temos um propósito, parecendo que nós não sabemos relacionar com Deus que nós servimos. Meus amados irmãos, Ana, quando ela caminhava, quando ela estava ali passando por aquele problema, Eucana falou para ela, minha filha, para que você está nessa tristeza? Você tem meu amor. Foi falado aqui para nós ontem que Ana, ela era, meus amados irmãos, o amor de Eucana. Mas Ana, ela, embora, meus queridos irmãos, é isso que Deus quer, né? Que nós amemos as nossas esposas, que as nossas esposas nos amem, mas, meus amados irmãos, o nosso amor a Deus, ele tem que estar acima de todas estas coisas, ele tem que ser incondicional, irrestrito, ele tem, meus amados irmãos, de ser exercitado. Então, nessa noite, eu e você, nós aprendemos que nós temos que chegar diante de Deus um propósito definido. A luta pode estar difícil, as coisas parece que não vai mudar, parece que não vai ter mudança, parece que você está batendo há muito tempo, diácono irmão Adão, numa situação ela não muda, mas eu quero te dizer, ela muda sim, porque Deus ele ouve a oração de um coração sincero, Deus ele ouve, meus amados irmãos, uma lágrima sincera que cai diante dele. Quando você vai aqui, meus amados irmãos, para o capítulo 1, no versículo 5, Ana, então ela tinha um problema, mas aquele, meus amados irmãos, era problema para ela, para Deus não era problema. Quando você vai, quando eu digo que nós não sabemos nos relacionar com Deus, que nós não sabemos chegar diante de Deus, nós não sabemos conviver com Deus, irmãos, época de geração e de crentes ruins de oração, ruins, meus amados irmãos, de se relacionar com Deus,
meus amados irmãos, com tudo que é da terra, mas não consegue relacionar com as coisas que estão do céu. Parece que está grudado nessa terra, parece que não pode desviar um minuto da sua atenção, porque ele não pode perder, meus amados irmãos, nada que está acontecendo nesse mundo, irmão. Nós temos que buscar notícia do céu, nós temos que buscar a vitória do céu, nós temos que desligar dessas coisas da terra. Enquanto estava lá Eucana, Penina e a meninada lá esbaldando ali, naquele banquete, porque fazia parte, Ana falou assim, não, eu tenho que ter um particular com Deus, eu subi para Siló para adorar a Deus, e eu não vou voltar novamente com esse problema, eu não vou voltar com essa Penina, essa crente mascarada, essa crente que tem capa, e ela continuar a chatear minha cabeça, numa linguagem bem coloquial, mas eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para a minha casa, mas eu vou voltar com a minha vitória. E quando você vai, meus amados irmãos, para capítulo 1 e versículo número 10, diz assim, olha, ela pois, olha meus amados irmãos, o que é que Deus, Ele pode fazer numa vida que chega com sinceridade, que chega com graça diante dEle. Nós chegamos com um problema deste tamanho e Deus resolve ele no piscar de olho, porque Ele é o Deus que detém todo o poder. Nada, meus queridos irmãos, pode parar diante do Deus que nós servimos, do Deus que nos salvou e do Deus que está aqui nesta noite. Eu quero te dizer, olha, qual que é a tua causa impossível? Não saia aqui desta noite sem apresentar ela para Deus. Não, meus amados irmãos, não saia daqui nesta noite conforme fez Ana. Não volta para a tua casa, não volta para a tua congregação, não volta, meus queridos irmãos, para o seu destino sem apresentar a Deus aquilo que parece ser impossível, aquilo que parece não ter solução. Eucana estava conformado, mas Ana não estava. Eucana já tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Meus amados irmãos, o negócio não era entre ela e Eucana, o negócio não era entre Eucana e Deus, o negócio era entre Deus e Ana. E quando então você vai para o capítulo 1, olha o que Deus pode fazer. E capítulo 1 e versículo número 10, a Bíblia Sagrada fala que o nosso choro, ele pode durar uma noite só, mas no dia seguinte Deus está lá com a resposta, Deus está lá com a solução, Deus está lá com a porta aberta, Deus está lá com a saída, Deus está lá, meus queridos irmãos, com a mão estendida. É comida que falta, Ele faz chover do céu, é água que falta, Ele faz brotar da terra, porque foi Ele que criou comida, foi Ele que criou a água. Para Deus, meus queridos irmãos, não tem impossível. Quando você vai então para o capítulo 1 e o versículo número 10 diz assim, ela quem anda, pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Oração, meus queridos irmãos, acompanhada de choro, meus queridos irmãos, misturado com oração. Eu quero te dizer nessa noite, meus amados irmãos, isso aqui é a receita para a vitória. Ela vem na vida do crente. Ora, quando faltar palavra, derrama lágrima. Se secar lágrima, derrama oração diante de Deus. E você vai ver a situação mudada. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. A Bíblia Sagrada fala para nós que esta mulher estava amargurada, que esta mulher estava triste de alma. Ela já não suportava mais aquela mulher todos os dias bater na sua porta, bater na sua tenda e dizer, olha, eu tenho filho e você não tem filha, você é envergonhada e eu não sou, olha, e está aqui a minha herança. Onde é que está a sua herança? Onde é que está os seus herdeiros? Mas a Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, que Ana, ela não abriu a boca para poder ela brigar com Penina. Porque crente espiritual, meus amados irmãos, ele não cria contenda. Crente espiritual, ele ora e Deus responde. Se Deus não responder hoje, Deus vai responder amanhã. Mas o certo é que a receita para mim e a receita para você é essa aqui. E Ana usou ela, meus queridos irmãos. E a Bíblia Sagrada então, ela mostra para nós que esta mulher que estava amargurada, que esta mulher, meus queridos irmãos, que chorou abundantemente, meus irmãos, e eu quero crer que quando a Bíblia fala isso aqui, e meus irmãos, não é exagero, Ana derramou lágrima mesmo na presença de Deus. Ela chorou, meus queridos irmãos, ela chorou diante de Deus, e Deus está lá ouvindo cada lágrima que Ana derramava. Não faltava palavra, mas cada lágrima que derramava, Deus entendia assim lá no céu.
Deus, muda a minha situação. Caía mais lágrima e Deus ouvia a lágrima de Ana falando: olha, tira de mim esse opróbrio, lembra-te de mim, faz o meu ventre gerar. E ela, a Bíblia Sagrada fala, o pastor Elias ensinou para nós aqui ontem, que ela mexia com a boca, mas ela falava com o coração. Ela derramou verdadeiramente a sua alma diante de Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós chegamos diante de Deus dessa maneira, e às vezes nós não somos entendidos. Às vezes olham para nós, infelizmente, dentro da congregação, e diz assim: não vai obter vitória, não vai sucumbir. Mas nessa noite, Ana, com seu exemplo, ela ensina para mim, ela ensina para você que nós servimos um Deus que Ele pode mudar a situação, que Ele pode mudar a história. A Bíblia Sagrada fala que Ana, ela chorou diante de Deus. Ela foi abençoada ali por Eli, pelo sacerdote. Ele disse assim: olha, que Deus te conceda a sua petição. E Ana saiu dali confiante, não por causa da palavra do sacerdote, mas por causa da fé que habitava no coração daquela mulher. Era uma fé, meus queridos irmãos, que não dependia da fé de Eucana. A fé de Ana não era firmada no amor de Eucana. A fé de Ana, ela não estava, meus queridos irmãos, sofrendo interferência daquela que todos os dias chegava diante dela e falava assim: olha, a situação sua é muito ruim, a sua situação é precária, eu já tenho tantos filhos e você não tem nada. Ana não desistiu. Ana, meus queridos irmãos, ela perseverou em orar diante de Deus. E quando você vai para o capítulo 2 e o versículo, meus queridos irmãos, de número 1, a história de Ana está mudada, o coração de Ana está mudada. Aquela que chegou amargurada, aquela que chegou cheia de lágrimas diante de Deus. O capítulo 2 começa da seguinte maneira: então orou Ana e disse, meus amados irmãos, e a Bíblia Sagrada aqui fala para mim e fala para você que Ana, ela não orou com o coração. Eu quero crer que naquele momento, ali em Siló, nunca se ouviu um louvor tão lindo, nunca se ouviu uma pregação tão maravilhosa. Quando Ana abre a sua boca e diz assim: olha, então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu coração se alegra no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. Olha aqui, meus irmãos, aquela que orava com o coração, ela diz assim: olha, e a minha boca se dilatou sobre mim, os meus inimigos sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Deus mudou a história de Ana. Deus mudou a história de Ana. Deus mudou a história de Ana. E eu quero te dizer nessa noite, Deus não mudou. Ele está procurando aqui coração sincero. Ele está procurando aqui olhos que vertam lágrimas de sinceridade diante dele. E diz assim: Senhor, muda a minha situação, muda a minha trajetória, muda o meu cativeiro. Porque Deus, Ele vai mudar vidas aqui nessa noite. Porque eu prego um Deus que muda. Eu não estou aqui pregando um Deus que dá carro. Eu não estou aqui pregando um Deus, meus queridos irmãos, que dá mansão. Mas eu estou pregando um Deus que muda aquilo que o homem não pode mudar. Porque ela chegou com propósito definido diante de Deus. Ela chegou diante de Eli, alguns anos depois, e disse para Eli: Eli, está lembrada de mim? Eu sou aquela mulher. E este é aquele menino por quem eu orava. Propósito definido diante de Deus. Essa é a noite, essa é a oportunidade. Depende de você para Deus mudar a sua situação. E a presença de Deus está nesse lugar. A glória de Deus está neste lugar. O Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, Ele está neste lugar. Eu prego debaixo da unção e da autoridade dele aqui nesse lugar, dizendo que Ele muda, dizendo que Ele muda, dizendo que Ele muda, dizendo que Ele muda, dizendo que Ele muda. Chegaram para Jesus e falaram: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ele disse: me mostra onde é que ele está. Não adianta, para quê? Você vai lá ver defunto, para quê? Você já perdeu o enterro. O Senhor já perdeu o enterro, já passou. As carpideiras já oraram, já choraram, já lamentaram.
Mas eu prego nessa noite um Deus que muda, um Deus que dá vida, um Deus que ressuscita. Nós estamos, meus amados irmãos, com uma cambada de crentes dentro da igreja que não tem relacionamento com Deus. Ana chegou diante de Deus com propósito definido. Aí eu te pergunto, como é que está aí o seu nível de oração? Onde é que está? Pastor, isso não é mensagem para a Santa Ceia. Fala para o Espírito de Deus. Ele escreveu para a igreja lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu cearei com ele ceará comigo, eu vou entrar. Isso fala de comunhão. Essa mulher, meus queridos irmãos, ela orou com um propósito definido. Capítulo 1 e versículo 12 diz assim, olha: e sucedeu que, perseverando ela em orar. Em orar. Ela chegou com um propósito definido diante de Deus. Ela disse assim: era por esse menino, orava eu. Tem situações, meus irmãos, que elas não vão mudar se nós não chegarmos diante de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui desta noite, eu sei que tem pessoas que adentraram aqui neste lugar nessa noite, que estão enfrentando terríveis dificuldades, que estão enfrentando resistências terríveis, mas eu quero te dizer, persevera como Ana e você vai ver a vitória bater na tua porta. Persevera como Ana, persevera como Ana. Irmão Adão, não olha para as dificuldades, meu filho. Não olha para as dificuldades. Não olha, não olha. Não olha, meu filho, para as dificuldades. Não olha. Caminha, meu filho, caminha, caminha. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite, irmão Adão? Coloca-te na brecha. Coloca-te na brecha. Doa a sua vida para a obra, irmão Adão. Coloca-te na brecha, meu filho. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer através da vida de um homem que se coloca na brecha. Será que nós vamos ficar igual Ana e Penina? Brigando entre nós? Como Ana e Penina, não é como Penina. Irmãos, então Ana, ela chegou com um propósito definido diante de Deus. Eu não vim aqui, Senhor, para o Senhor matar Penina. Eu não vim aqui para o Senhor serrar amado de Penina. Eu não vim aqui para o Senhor deixar de abençoar a Penina. Mas eu vim aqui para o Senhor me abençoar. Me abençoa. Irmãos, aí ela diz assim, olha, isso aqui eu acho lindo, né? Por este menino orava eu. Sabe o que é isso aqui? Posição definida. Posição definida. Posição definida. Isso é glorioso, irmãos. Isso é muito bonito. A Bíblia Sagrada fala para nós, meus amados irmãos, que Deus havia feito uma promessa para o profeta. Falou assim, olha, 3 anos e meio eu vou dar chuva sobre Israel. 3 anos e meio eu vou dar chuva sobre Israel. Certo? E não falou mais nada para ele. De quando em vez dava a ele uma nova morada. Olha, agora você vai sair do... Vou mudar a sua morada agora. Você vai sair aí, onde é que você está escondido? Do Ribeiro de Querite. Irmãos, isso aqui chama posição
definida. Crente que tem posição definida, ele não teme obedecer à voz de Deus. Não teme obedecer à voz de Deus. Aí, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada fala que foi um reboliço no Monte Carmelo. Foi um reboliço, meus amados irmãos. Foi uma coisa extraordinária dentro de Israel. Aí, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada fala para nós que eles foram lá, mataram, lá no ribeiro de Quizon. Eu ainda quero que Deus me dê uma mensagem para falar sobre o ribeiro de Quizon. Certo? Eu ainda quero. Eu tenho pedido a Deus. Ribeiro de Quizon é lugar de você julgar tudo que não presta. Tudo que não presta. Aí, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada fala que aí ele estava lá em cima. Ele estava lá em cima. Porque crente, meus amados irmãos, que ele tem posição definida, ele não desce do monte enquanto a resposta não chega. Eu não estou falando para você ficar lá 30 dias orando, não. Esquecer suas obrigações cá embaixo, não. Eu estou te ensinando aquilo que a Bíblia nos ensina. Que nós temos que orar sem cessar. Até a causa ser resolvida, ser tratada. A Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, que Elias mandou o seu moço lá, vai lá e vê. Mas a Bíblia Sagrada fala que antes dele dar ordem para o seu moço, ele dobrou em terra e meteu a sua cabeça no meio dos seus joelhos e ficou lá orando, pedindo a Deus para Deus concretizar a promessa. Aí o moço voltava todo desanimado, falando assim: profeta, meu senhor, meu pai, não tem nada. Não tem nada. A Bíblia Sagrada fala que ele ficou na mesma posição. Eu entendo que ele deve ter falado para ele assim: olha, não me incomode mais. Torna lá 7 vezes. E só abra a sua boca quando você vê alguma coisa. Porque eu vou continuar aqui na minha posição. Eu vou continuar orando. Até Deus mudar a situação da minha casa. Até Deus mudar a situação da minha esposa. Até Deus mudar a situação do meu esposo. Até Deus mudar a situação dos meus filhos. Eu não redo o pé. Eu não redo o pé. Irmãos, que dia que a igreja perdeu a força é nunca. Nós é que estamos fora da nossa posição de oração e de busca a Deus. Não desista. Volta lá, meu filho, 7 vezes que eu vou continuar aqui prostrado diante do Deus que cuidou de mim no Querite, diante do Deus que cuidou de mim lá na casa da viúva. Vai lá. Quando deu 7 vezes, aí o moço chegou lá, falou assim: olha, eu vejo lá uma nuvem tamanho de uma mãozinha. Não vai fazer muita coisa, não. Se nós soprarmos daqui, ela vai embora. Não vai resultar em nada, não. Não vai resultar, não. Eu não vejo Deus nesse negócio, não. Não vejo Deus nessa situação, não. Parece que Deus abandonou a causa. Parece que Deus tirou a sua mão, tirou nada. Nós é que estamos cessando a nossa boca de oração e nosso joelho no pó. Ele falou assim: vai lá, meu filho, vai lá. Vai lá e se dá uma avispa. Você dá uma avispa para Acabe lá, para ele cascar fora logo. Porque senão ele vai molhar, ele vai tomar chuva. Posição definida. Posição definida. Eu tenho alguns exemplos aqui dentro da igreja, irmãos. Eu não vou falar por ética. Mas de quanto em vez eu estou como exemplo. Pessoas que venceram pela oração. Eu falei, esse fulano aqui, ó, venceu pela oração. Essa fulana aqui, venceu pela oração. Irmãos, eu tenho que caminhar. Aí ele diz assim: olha, por este menino orava eu, posição definida. Certo? Posição definida. Aí ele diz assim: olha, o Senhor me concedeu. Porta definida. Bateu na porta certa. Foi na fonte certa. Ela não foi Neucana,
Ela não foi no sacerdote, mas ela foi em Deus. Vocês estão lembrados daquela mulher do fluxo de sangue? Se você for para lá, eu não vou, que eu já não tenho mais tempo. Lucas 8:43. A Bíblia Sagrada fala que ela já havia gastado tudo que ela tinha. Tudo já tinha ido embora. Ela já não tinha mais nenhum recurso. A Bíblia Sagrada fala que tudo o que ela possuía, ela havia gastado com os médicos. E a situação não mudava. Não mudava. Mas ela bateu na porta certa. Aquela mulher, meus amados irmãos, ela se levantou naquele dia, ou naquela tarde, eu não sei. A vida daquela mulher devia estar tão transtornada, que para ela já nada fazia sentido. Nada tinha sentido para ela. Tanto fazia deitar, como levantar, amanhecer, como anoitecer. Ela não era convidada para nenhuma festa de casamento. Ela não podia ir para com aqueles que iam para adorar no templo. Ela não era convidada para nenhum evento social. Ela não podia entrar em nenhuma casa. Mas a Bíblia Sagrada fala que ela ouviu falar de Jesus. A fé daquela mulher cresceu, robusteceu. Aquela mulher foi tomada de uma coragem, meus amados irmãos, dela chegar e dizer assim: olha, tão somente se eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Porta, meus queridos irmãos, definida. Porta definida. Porta definida. Ela sabia onde é que ela ia buscar a bênção dela. Jesus, meus amados irmãos, ele foi a única saída para aquela mulher. Jesus não cobra, né? Aí a Bíblia Sagrada fala que a Bíblia é enfática em dizer, né, que a multidão apertava Jesus. Quantas vezes a nossa fé, ela não é afetada pela multidão? Quantas vezes a nossa fé, ela não é afetada pelas críticas? Cadê o nosso relacionamento com Deus? Hã? Nós já aprendemos aqui sobre a fé, 3 aspectos da fé. Ela não pode sofrer interferência exterior, meus amados irmãos. Ela é pessoal e ela não pode se desgastar. Certo? A Bíblia Sagrada fala que quando, meus amados irmãos, Jesus parou o seu cortejo, aquele povo conhecia Cristo. Eles sabiam que Jesus não fazia nada. E Jesus não faz nada sem propósito. Quando todo mundo parou, ficaram admirados. Porque Jesus não batia perna, irmãos. Jesus, ele não andava à toa. Sabe quando Jesus não tinha nada para fazer? Entendam o meu vocabulário pobre. Você encontrava ele lá no monte orando. Entenda o meu vocabulário, irmãos. Entenda, pelo amor de Deus. Não vai falar aqui que eu estou blasfemando. Ou estou falando aqui, inventando doutrina nova. Aí a Bíblia Sagrada fala, meus amados irmãos, que todos eles admiraram. Ah, Senhor, mas a multidão está te apertando. Irmãos, o toque em Cristo, o nosso toque em Cristo, ele tem que ser diferenciado da multidão, irmãos. A multidão, meus amados irmãos, às vezes, eles estão indo porque os outros estão indo. Mas nós não. Nós já sabemos, meus amados irmãos, já aprendemos que tinha várias pessoas que acompanhavam a Cristo. Uns acompanhavam a Cristo, outros acompanhavam a Cristo. A apontar, para acusar, para querer prender, para matar. E outros acompanhavam a Cristo verdadeiramente porque amava a Cristo. Aí Jesus falou: não, eu sei definir muito bem empurrão e aperto de toque. Alguém me tocou aqui nesse lugar. Me tocou porque eu senti de mim saiu virtude, saiu poder. E eu quero saber quem é que me tocou. Jesus, naquele dia, ele sentiu que alguém tocou diferente dele.
Aí aquela mulher, ela teve que se manifestar. Ela teve que se apresentar. Ela teve que dar as caras. Ela teve que se mostrar. Mas aquela mulher, meus queridos irmãos, ela teve também uma porta definida na presença de Deus. Aí, meus amados irmãos, eu preciso encerrar. Uma mensagem pequena, mas eu quero que ela tenha falado no seu coração. E ela disse assim, olha, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu, isso aqui é caminhar com as suas próprias pernas, com a sua própria fé. Eu quero te dizer aqui, nessa noite, às vezes a minha cunhada, a irmã Mara, gosta de brincar comigo, né? Não estou vendo ela aí. Os crentes 6 horas, está lá atrás. 6 horas, brincando, né? 6 horas. É crente que caminha com as próprias pernas. Certo? Ele apresenta as suas próprias causas para Deus. Ele diz, Senhor, a situação está difícil nesse ponto. Me ajuda. Me abre uma porta. Está tudo fechado, Deus. Não tem saída para lado nenhum. Perdão. Não tem saída para lado nenhum. Mas eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que o Senhor pode mudar. Eu sei que o Senhor pode modificar a minha situação. Faz alguma coisa, Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Também não estou ensinando aqui nessa noite, irmãos, você não pedir oração não, viu? Não é isso que eu estou te ensinando, não. Certo? Eu estou ensinando você nessa noite aqui a robustecer sua fé. Robustecer sua fé. Irmãos, nós temos alguns crentes manquebas aqui, nessa noite. Alguns crentes manquebas. Certo? Você vê ele num culto, passar 10, você vê ele de novo. Eles precisam ser tratados. Certo? Nossa. A coisa está difícil. Mas Deus nessa noite, irmãos, Ele quer restaurar vidas aqui nesse lugar. Deus nessa noite, irmãos, Ele quer mudar situações aqui nesse lugar. Irmãos, coloque sobre os seus pés. Eu te peço, pelo amor de Deus, não sai do seu lugar, não vá beber água. E nem vá à casa de banho, pelo amor de Deus. Fica quietinho no seu lugar, pelo amor de Deus. Quietinho. Olha, se você, mesmo que você não possa ficar de pé por alguma situação, feche seus olhos nesse momento. Você na galeria, feche seus olhos. Eu quero pedir às crianças, feche os teus olhos. Os nossos adolescentes, pré-adolescentes, feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche. Se você tem entendimento nessa noite, feche os teus olhos nessa noite. Volte a sua atenção para cá. Eu quero orar com 5 minutos por você. Diz assim: soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero nesta noite, Senhor, te louvar e te glorificar, ó Deus bendito. Porque apesar, ó Deus, das minhas fraquezas, das minhas limitações, ó Pai, nesta noite, ó Deus, pela tua graça e misericórdia, o Senhor mais uma vez tem instrumentalizado a minha vida neste lugar, para alcançar o teu povo, para alcançar os teus remidos, para, meu Deus e meu Pai, falar a corações neste lugar, ó Deus eterno. E eu quero te louvar nesta noite, te glorificar, ó Deus eterno, pela tua majestade, glória, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Eu quero te louvar nesta noite, ó Deus, pela tua atenção em direção às nossas vidas nesse santuário, ó Deus querido. Eu sei, ó Pai, que não é pelo nosso merecimento, ó Deus querido, mas é pelo teu amor imensurável, ó Deus eterno, pela tua graça e pela tua misericórdia, e pelo precioso sangue do teu Filho, vertido na cruz do Calvário. Pai, eu quero te apresentar a tua igreja, o teu povo, cada vida, Senhor, que aqui está neste lugar, meu Deus eterno, nesta noite. Pai, que o Senhor possa visitar cada coração, cada pensamento, ó Deus bendito.
E que o Senhor venha mudar nesta noite, ó Pai, vidas. Que o Senhor venha mudar corações. Que o Senhor venha mudar situações. Que o Senhor venha mudar cativeiros. Que o Senhor venha trabalhar, ó Pai, em lares deste lugar. Que o Senhor venha trabalhar em famílias, ó Pai, aqui nesta noite, ó Deus bendito. Pai, que o Senhor venha desfazer neste momento, Senhor, toda resistência maligna, ó Deus bendito, contra pessoas, Pai, contra famílias que o Senhor tem trago para esta nação, para ser instrumento das tuas mãos, ó Deus eterno. E que estão de uma certa maneira, ó Pai, com seus pensamentos turbados, estão, Pai, como que confundidos, ó Deus, pelas lutas e pelas artimanhas de Satanás, ó Deus bendito. Senhor, eu quero nesta noite, meu Pai, te apresentar, ó Deus bendito, familiares, ó Deus, que estão desviados da tua presença, que estão distanciados, ó Deus, da tua casa, Senhor. E tem alguns aqui nesta noite, ó Pai, que querem desistir, Deus, da oração, meu Deus e meu Pai, mas eu te peço, fortalece essas vidas nesta noite, ó Deus querido. Estes joelhos, ó Pai, que estão desconjuntados, Senhor, que eu peço nesta noite, que o Senhor venha dar uma nova estrutura, Senhor. Deus, que o Senhor venha levantar a cada um aqui nesta noite como um pilar, Senhor, na tua casa, na oração, meu Deus e meu Pai. Senhor, e que o Senhor venha mudar situações, ó Deus querido, em vidas, problemas, ó Pai, que eles têm enfrentado, e que para eles já não tem mais saída, já não tem mais solução. Mas eu te peço nesta noite, meu Deus bendito, que o Senhor venha tomar nas tuas mãos esta causa, e que o Senhor venha sanar, ó Deus, estas situações, que o Senhor venha restaurar, Pai, que o Senhor venha mudar, meu Deus querido, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus.